Graça e paz. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre a vida imita a arte. Diga comigo, a vida imita a arte. Tem um ditado popular, um questionamento, um pensamento que diz: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Mas hoje nós vamos falar sobre, diga, a minha vida imitar a arte. Tem uma história, posso contar uma história? Amém. Tem uma história que uma pessoa chegou para o seu vizinho e falou para ele: olha, eu estou indo para a igreja adorar a Deus, você não quer ir junto comigo hoje? E ele falou para aquela pessoa, ele disse: olha, eu não vou hoje com você, porque eu estou lendo um livro. Não era você, né? Ele pega, passado mais uma semana, 2 semanas, ele pensa e diz: aquele meu vizinho que eu convidei já deve ter terminado o livro. Eu vou lá convidar ele para ir à igreja, ir junto comigo adorar ao Senhor. E ele bate na porta do seu vizinho, e ele novamente diz: olha, eu estou indo à igreja adorar ao Senhor, você não quer me acompanhar? Vamos juntos à casa do Senhor. E aquele vizinho, ele diz: olha, eu estou lendo um livro, e eu não posso ir. Enquanto eu não terminar de ler esse livro, eu não vou. E aquela pessoa foi para a igreja, passou algumas semanas, alguns meses, e novamente a história se repete. Ele chega para o seu vizinho, bate na porta do seu vizinho, e o que ele fala? Como? Não entendi. Hã? Não. Ele falou que vamos comigo à igreja, eu estou indo à igreja. Entendeu? Agora eu sei por que vocês não fazem isso. Agora eu sei por que vocês não convidam os vizinhos. Diga, ele bateu na porta do seu vizinho. E convidou para ele ir à igreja. E o que ele respondeu? Estou lendo um livro. Alguns dizem: eu vou assistir o futebol, hoje tem jogo do Santos. Outros dizem: eu não posso por causa disso, por causa daquilo. As pessoas dão muitas desculpas, não é? Quem já convidou alguém para vir à igreja? Às vezes fala assim: a igreja, eu não gosto da igreja de lá, não gosto do pastor, o pastor é muito feio, né? O diabo faz cada mentira terrível, né, gente? Mas aí quando essa pessoa, ele é insistente, e ele vai lá, passado muitos meses, mais de um ano, ele vai lá de novo, ele bate na porta do seu vizinho, e o que ele fala? Vamos comigo à igreja. Você terminou de ler o livro? Vamos comigo à igreja hoje? Sabe o que o vizinho diz? Não, agora ele diz: não, agora eu vou com você. Passou mais de um ano, ele diz: não, agora eu vou com você à igreja. Agora eu vou à igreja adorar o Senhor. E ele vai junto, e no meio do caminho, aquele cristão fica curioso e fala assim: olha, me fala uma coisa. Você está há mais de um ano lendo esse livro, qual é o nome desse livro? O que é? Qual é o assunto desse livro? E aí aquela pessoa diz: o livro que eu estou lendo, o livro que eu terminei de ler, é sobre a sua vida. E aí ele pôde entender que o vizinho dele estava olhando, estava observando, estava lendo a história do dia a dia daquela pessoa, para saber se valeria a pena ir na igreja adorar aquele Deus. É por isso que às vezes as pessoas dizem: este final de semana não dá, esse não dá, eu estou com visita, eu estou assistindo um filme, é final do campeonato, está chovendo. E nós precisamos entender que todos eles estão lendo um livro. O livro sobre, diga, a minha vida. Então você precisa ser uma boa história, não é isso?
Quantos já leram um livro ruim? Vou melhorar. Quantos já assistiram um filme ruim? Amém. Sabe, eu gosto muito de propaganda. Eu sou apaixonado por propaganda. Gosto muito de propaganda. A pastora Carla se diverte me vendo ver as propagandas, porque eu rio, converso com as propagandas, acho muito legal a propaganda. E cada hora aparece uma interessante, criativa, inovadora, vendendo um produto, uma ideia. Mas há muitos anos atrás, teve uma propaganda do governo que me chamou muito a atenção. A família se reúne, é um dia de festa, provavelmente um aniversário, um almoço de família de domingo, mas o ambiente é de festa. E aí está os pais, está os filhos, e lá tem um jovem, e trazem tipo um livro, mas é um álbum de fotos, e começam a virar as fotos, e começa a ver a criança nascendo, a criança pequena, a criança dando os primeiros passos, na praia, no parquinho, na escolinha. Aí chega uma parte que começa a passar as fotos, e não tem foto, está tudo em branco, e passa 1, 2, 3 páginas em branco, aí aparece uma outra foto, ele já mais adulto, maduro, e aí falava, olha, a pessoa que usa drogas perde o seu tempo, vai perder a sua vida, vai perder os melhores anos da sua vida. E era a história de um dos filhos, de uma pessoa, de um homem, mas ainda jovem, mas que tinha perdido a sua juventude e não tinha fotos ali. Aquela propaganda me marcou demais. Sabe, há muitas histórias, há muitos livros e filmes, que nós estamos falando que a vida imita a arte. Há muitos livros que quando nós vamos ler, há muitos filmes que quando paramos para ouvir, que está faltando uma parte, está em branco. Você já perdeu tempo na sua vida? Algo já roubou o seu tempo, já roubou os melhores dias e os melhores anos da sua vida? Mas vamos mudar de assunto, vamos para a parte boa, né? Qual foi o último grande filme que você assistiu? Que você foi no cinema e você ficou impressionado. Que filme, valeu a pena ter pagado o cinema, ter comprado pipoca uma facada, você vai lá e você gasta todo o dinheiro do mês. O apóstolo Gerson, ele conta que quando ele começou a namorar minha mãe, eles iam no cinema, e ele conta que só tinha dinheiro ou para comprar pipoca ou para assistir o filme. Em parte é porque ele não tinha dinheiro, em outra parte é porque é muito caro, não é isso? E aí o que acontece? Qual foi o último grande filme que você assistiu? Que você falou, valeu a pena ter saído e ter assistido esse filme? Ou então em casa mesmo. Ou aquele filme que você assistiu já várias vezes, sabe? Passa na televisão e fala, puxa, eu preciso assistir de novo esse filme. Preciso assistir, eu não sei. Sabe o filme, o desenho animado Enrolados? Eu já perdi as contas já de quantas vezes eu assisti esse desenho. Mas sempre tem um filme que faz a diferença na nossa vida, que marca. Sabe aqueles filmes que marcam a nossa vida? Mas tem alguns filmes que mais do que marcar a nossa vida, marcam uma história, uma geração. São os grandes filmes, ganhadores de Oscar, toda aquela pompa. Sabe aqueles campeões de bilheteria, os filmes mais assistidos, que mais venderam ingresso. O que faz um filme ser um campeão de bilheteria? O que você acha que faz um filme, ou um livro ser um best-seller, ou um filme ser o filme daquela década, o campeão de bilheterias? Será que é por causa da propaganda? Será que é por causa da história, do roteiro? Será que é por causa dos efeitos especiais? Por que será que um filme... Por que será que uma história, ela é tão forte, ela é tão impactante? Sabe, teve alguns cientistas, alguns estudiosos da área,
que eles foram analisar e foram procurar saber por que um livro ou um filme é um best-seller, é o melhor filme. E chegaram a algumas conclusões. Diga comigo, a vida imita a arte. E eles chegaram a algumas conclusões. Que toda a história, seja de Hollywood, ou seja dos heróis da fé, eles seguem um roteiro. Eles seguem um roteiro. E é este roteiro, e é esta história que faz eles serem o que eles são. Campeões de bilheteria. Antes de começar a falar sobre o roteiro, tem um dos filmes que eu gosto muito. Quantos gostam do Super-Homem? Eu lembro quando eu era bem pequenininho lá, em Barbacena, lá, 18, 10 anos, Superman. E aí o que acontece? Vão estourar, os terroristas vão explodir a Torre Eiffel, aí o Superman vem e pega aquela bomba, vai lá para o espaço, aí a bomba explode, aí libera aqueles 3 do mal, né? Toda aquela história. E aí os 3 do mal, né? Todo filme bom tem que ter um mocinho, tem que ter um bandido, tem que ter um romance, não é assim? E aí o que acontece? Aqueles 3 do mal vieram para a terra e começaram a destruir tudo. Lembra? Começaram a soprar, sair fogo dos olhos, destruíram tudo, lembra? Só que aí o que eles vão fazer? Eles querem dominar a terra. E aí, qual era a maior potência da época? Estados Unidos. E aí eles vão lá na Casa Branca. E aí está reunido todos os líderes do país. O presidente, todos os líderes políticos estão lá. E aí eles entram na sala, eles estão todos lá reunidos, desesperados, não sabem o que fazem. E aí o líder dos 3 mal lá, sabe? E ele chega e fala assim: eu quero saber quem é o líder de vocês. E aí levanta uma pessoa, baixinho, gordinho, e ele chega assim: eu sou o líder da nação, eu sou o responsável. E ele fala assim: então venha até aqui, se ajoelhe na minha frente, porque a partir de agora eu vou ser o líder. Quantos lembram dessa cena? Aí o que acontece? Aquele homem baixinho, nada contra os baixinhos gordinhos, nem contra os altos, gordinhos, narigudos também, nada contra. Mas aí aquele homem baixinho, gordinho, ele sai do meio daqueles homens ali, daqueles políticos, e ele vai se dirigindo em direção daquele homem mau lá. E aí quando ele vai se prostrar para entregar a nação, ele fala: não, pode se levantar. E aí essa parte que me marcou, assim, foi: que filme legal. Porque ele fala assim: olha, nenhum líder que é responsável por uma nação, que é responsável pelas nações deste país, deste planeta, se entregaria tão fácil como você. E aí o gordinho toma um susto, levanta, né? E ele fala: quem é o líder? Aí lá do meio sai o líder, realmente o presidente lá no filme dos Estados Unidos. E ele diz: eu vou me entregar. Nós não sabemos como vencer, mas nós vamos vencer vocês. Quantos lembram dessa cena? Sempre tem alguns filmes que marcam a gente, não é? Mas o Superman, o Super-Homem, está entre um dos grandes filmes, não está? E não é por causa dessa cena, não é? Não é só por causa disso. É por causa de uma história. Diga: é por causa de uma história. E agora eu quero falar para você o que faz uma história ser a história. Sei que vocês não estão entendendo nada. Fala para a pessoa do seu lado assim: problema seu. Pensei que eu ia vir na igreja hoje, mas... É para mim a cena do presidente dos Estados Unidos se entregando. Essa para mim é a cena do Superman que é a mais importante. Mas quando você começa a olhar o que faz um livro ou um filme ser especial, a primeira coisa é que conta a história de um grande homem, de uma grande mulher, a história de um herói, de um super-homem. É a primeira coisa que faz de um filme ser especial. É uma história
de um homem especial, de um valente, de um vencedor. Sabe, quando nós estudamos história, eu já fui professor de história já, e a gente sabe que quem conta a história são os vencedores, não é isso? E todo grande livro, todo grande filme é uma história de um vencedor. Diga, a vida imita a arte. Então, todos os grandes filmes falam de um herói, conta a história de um herói. Uma pessoa, presta atenção, conta a história de uma pessoa fraca, de um fracassado. Vocês lembram a cena do Superman, quando ele está lá trabalhando? Aqueles óculos fundo de garrafa, né? Grandão, bobão, né? Não é assim? Toda a grande história conta a história de um grande homem, de uma grande mulher, de um conquistador, de um grande feito, de um super-homem, de um herói. Mas ela começa com uma pessoa fraca, um fracassado, um nerd, uma pessoa que sofre bullying. Não é assim que acontece. Pega a história de todos os grandes homens aí que você vê, dos super-homens. Não é assim? Começa com um fracasso, com um fracassado, uma pessoa fraca, fracassada, falida, um nerd, uma pessoa que é motivo de piadas. Não é assim? Mas de repente, diga, tudo muda. Todo grande filme, ele é um grande filme porque as coisas mudam. Diga, minha vida vai mudar. Você que é fraco, que é fracassado, você que é um nerd, você que é motivo de piada, diga, a minha história vai mudar. E aí de repente ele fica forte, inteligente, bonito, sedutor, vencedor, e é motivo de orgulho. Não é assim? O Homem-Aranha. Como que é a história do Homem-Aranha? Fraco, fracassado, motivo de piada. Não é isso ou eu estou enganado? Mas diga, a história mudou. Algo aconteceu. Ele se revoltou, ele mudou, ele treinou, ele se preparou. E a história mudou. E agora ele não é mais um motivo de piada, mas ele é motivo de orgulho. Não é assim? Mas a história não termina aí. Diga, a história não termina aí. A história começa com um fracassado, as coisas mudam, ele se torna um orgulho para todos, uma referência, mas a história não termina aí. Toda grande história não termina aí. Aí de repente, sem mais, sem menos, o que acontece? Diga, algo terrível acontece. Não é assim que acontece com o filme do Super-Homem? Um fracasso. Mas ele muda, ele cresce. Tudo está bem. Mas de repente aparece o quê? Os bandidos. E aí aquele que era fraco, derrotado, que tinha se tornado um super-homem, volta ao quê? Não, ele não volta a ser um derrotado. Mas ele está em uma situação muito difícil. A situação está muito difícil. Algo terrível aconteceu. Posso falar de outro filme que eu gosto? Mas você tem que falar o seu antes também. Se você não falar o filme que você mais gosta, não vou falar não. E a pastora Carla trabalhou em RH há muito tempo. E ela conversava com as jovens, falava, qual que é o filme que você mais gosta? Adivinha qual que era?
Todas as meninas de Suzano falavam que o filme que ela mais gostava, qual que era? Hã? Qual? Não, é um pouquinho antes. Pastor é um pouquinho mais... É outro tempo, entendeu? Titanic. Um amor para recordar. Quem já assistiu esse filme? As menininhas aí sabem, né? Ah, era o meu, pastor, é que eu não quis falar. Fala um amor para recordar. Até os filmes Água com Açúcar, que todas as mulheres gostam. Este gênero também tem os grandes filmes. E todos eles seguem o mesmo roteiro. Seja um filme de terror, seja um filme de ação, seja um filme de ficção, seja um filme, seja lá qual for, uma biografia, a história de um presidente, a história de um empresário, todas as histórias, as grandes histórias seguem o mesmo roteiro. Diga, eu estou aprendendo um segredo, porque a minha vida vai imitar a arte. Diga, a minha vida tem que ser uma história. Diga, mas vai ser uma campeã de bilheteria. A minha história vai ser especial. Mas você tem que entender que toda a história, como nós vimos, começa fraco, falido, como nós vimos, mas algo muda. Ele conquista, ele tem prestígio, ele é vencedor, ele se torna próspero, ele é feliz. Mas quando ele está no auge da vida dele, quando você fala assim, o filme podia acabar agora, está tão bom. Quando a sua vida chega no máximo aqui, ó, sabe? Sabe quando a sua vida chega no máximo? E você fala assim, puxa, está tão bom. Sabe aquela coisa que se melhorar estraga? Então é nessa hora que vai acontecer. E o que vai acontecer nessa hora? Diga, algo terrível. Mas e aí? O que os grandes homens e mulheres fizeram? O que os grandes personagens da história fizeram? O que os grandes personagens bíblicos fizeram? Eles não eram nada, mas cresceram e avançaram. Eles eram motivo de piada. Eles dizem, eu sou o menor da minha casa, eu sou mais pobre. Mas as coisas mudam. E eles vencem. E quando eles estão no auge, quando você fala assim, não tem mais o que conquistar, o que Davi faz? Volta lá para o fundo do poço, lá para o curral, no meio das malhadas. O momento mais terrível. E aí o que nós temos que fazer? O que estes grandes personagens que escreveram essas grandes histórias eles fizeram? Diga, ele não desistiu. Ele perseverou. Aí de repente vem uma ideia, uma estratégia, uma ajuda, algo especial e sobrenatural acontece. Sabe aquela hora que você vê o Superman e você diz, acabou. Você olha para o Homem-Aranha e fala, está esmagado, já era. Sabe aquela hora que você olha para Gideão, você olha para Davi e fala, o homem segundo o coração de Deus, já era Davi, acabou a história. Mas se a história acabar aí, é como a história da maioria das pessoas. E diga aí, ela não vai ser especial. Não vai ganhar o prêmio, não vai ganhar o Oscar. Esses dias atrás tinha um ator aí que há muitos anos estava atrás, não era? Do Oscar. Mas quando nós olhamos assim e falamos, não tem mais jeito, não vai conseguir ser, não vai alcançar, não vai voltar. Aí aparece uma ideia. O Super-Homem tem uma ideia.
O Homem-Aranha tem uma estratégia. Os super-heróis fazem a liga, um ajuda o outro, algo especial acontece, sobrenatural acontece e ele vence. Diga, e ele vence. Sabe qual que é o problema das histórias ruins? Dos livros e dos filmes ruins? Sabe qual que é o problema das vidas ruins? Que ninguém gosta, que ninguém quer saber, que ninguém quer ler, que ninguém quer assistir. Sabe o Sessão da Tarde? É porque o filme começa, água com açúcar, ele é um fracassado, e aí ele cresce, e aí vem o fim. Felizes para sempre. Se casou e a festa. Agora, um filme de verdade, uma vida que vale a pena ser observada, começa como toda a história, ninguém dá nada para ele é um fracassado, mas de repente ele começa a crescer, ele começa a estudar, se aperfeiçoar, ele cresce, e quando você olha Felizes para Sempre, algo terrível acontece, e ele cai lá para baixo de novo, e você olha, não tem mais jeito, não vai ser mais, já acabou, mas ele volta a crescer. Diga, é os altos e baixos que fazem de um filme ser um bom filme. Eu não sei se você está começando a sua vida. Eu não sei se você está no momento em que você está deixando de ser um fracassado para ser um vencedor. Eu não sei se você está no momento da sua vida que você diz, obrigado, Senhor. Tudo está perfeito. Tem alguém assim aqui? Eu já tive algumas vezes na minha vida que eu já estive assim, meu Deus, como está bom. Não é o que está acontecendo agora. Mas ele começa do nada, é um fracassado, ele vai crescendo, ele vai chegar lá em cima. Ele é respeitado, ele é honrado, ele é feliz, ele é próspero. E aí de repente tudo desmorona. Diga, tudo desmorona. É como que se aquela força, aquela alegria, aquela felicidade fosse uma ilusão, e tudo se desfaz como um castelo de areia. Mas quando ele está lá de baixo, ele está lá embaixo de novo, no fundo do poço, ele não desiste, ele persevera, ele luta, ele vai buscar uma ideia, uma estratégia, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar e algo especial e sobrenatural vai acontecer. Diga, eu vou vencer. Como é que você quer que seja a sua história? Como é que você quer que os seus filhos contem a sua história? Nasceu em tal dia, o seu avô era isso, seu avô morreu com tantos anos. Qual é a história que vai ficar da sua vida? Qual é a história que você está escrevendo? A sua história é uma água com açúcar? Ou está sendo escrita para que muitas pessoas possam ler? Como é que está a sua vida? Qual é a fase? Acredito que pode ser a da maioria, mas resume a da maioria, resume a do país, em que tudo se desfez. Desemprego, crise, tudo se desfez. O Brasil começou, cresceu, chegou lá em cima, mas tudo desmoronou. E a grande questão é, como é que essa história vai continuar? Ela vai parar, ela vai encerrar, ou você vai dar continuidade? Se ela vai dar continuidade, ela não pode terminar de qualquer jeito. Você não pode desistir. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desista. Você tem que perseverar. Há uma luz no fundo do túnel, tem que ter uma ideia, tem que vir uma estratégia. Você precisa de ajuda, peça ajuda, busque ajuda. Algo especial sempre acontece.
Algo especial e sobrenatural sempre acontece nas histórias. Diga: algo muito especial e sobrenatural vai acontecer na minha história. Sabe por que Deus está escrevendo uma grande história da sua vida? Porque nós sempre cantamos uma nova história, mas a gente não entende como que uma grande história é escrita. A gente canta que quer ser uma nova história, uma grande história, mas na verdade a gente quer uma história água com açúcar. Você precisa decidir: você quer uma vida água com açúcar de qualquer jeito, ou você quer uma vida de campeão, uma vida especial? Porque se você quer uma história água com açúcar, eu não sei se ela vai acontecer. E se for colocado no papel e filmado, vai ser um fracasso. Mas se você entender a dinâmica da vida, a dinâmica da história, a história dos grandes homens e mulheres, a história que Deus escreveu dos seus filhos e do seu povo, você vai entender este roteiro e você vai fazer com que a sua vida, diga: a minha vida vai imitar a arte. A sua vida tem que ser uma grande história. Agora, por quê? Diga: porque Deus vai usar a minha vida como um testemunho para os meus vizinhos. E aí todo mundo vai querer andar com você. Todo mundo vai querer te conhecer. Todo mundo vai querer tirar uma selfie com você. Quantos estão entendendo? Deus vai escrever uma nova história a partir de hoje. Deus vai escrever um novo capítulo. Deus vai dar continuidade à sua história. Mas você precisa entender o que Deus está fazendo. A sua história é um testemunho de vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. Entenderam? Se vocês entenderam, eu posso ir para casa feliz. Se vocês entenderam, para mim terminou. Já posso morrer feliz, com 100 anos. Porque a minha história ainda vai continuar ainda. A minha história ainda precisa. Entenderam? Amém. Deus pode continuar escrevendo a sua história. Amém. Você está lendo e não está entendendo, mas a partir de hoje você lê e você concorda. E quando você estiver no fundo do poço, você vai lembrar que para ser uma grande história, precisa de decisão, determinação, precisa de motivação, precisa continuar a história. Diga: a história não pode parar. E eu quero terminar com um trailer e sobre o filme. Lembra que eu falei do filme que eu mais gosto, do segundo filme que eu mais gosto? Sabe qual que é? Quem está acompanhando as redes sociais sabe. Quem está ligado e conectado está na frente. Quantos estão ligados e conectados? Eu estou ministrando isso há uma semana nas redes sociais, com perguntas, com ideias, com trailer. Tem pessoas que estão sendo ensinadas há uma semana. Tem pessoas que não sabia nem o que ia acontecer hoje aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: se liga, irmão. Se conecta, irmão. Você pode mais, irmão. E o filme é do Rocky Balboa. Por quê? Porque todo grande filme segue o mesmo roteiro. Ele não era nada, mas ele é daquele tipo, sabe, louco e cabeça dura. Ele não era nada, mas ele colocou algo na cabeça dele. Tanto na vida real do Sylvester Stallone, quanto do personagem Rocky Balboa. Ele não era nada, ele não era ninguém. Quem assistiu o trailer e a história dele viu que ele não era nada. Ele chegou a vender um cachorro por $25, porque ele não tinha condições nem de dar de comida
para um cachorro, e ele dormiu na rua 3 dias e 3 noites, passou 3 noites na rua. Sylvester Stallone não era nada, o Rocky Balboa não existia, mas quando o Stallone ele decidiu ser teimoso, cabeça dura, ele chegou lá em cima, caiu, levantou de novo. Cada filme dele é um roteiro campeão de bilheteria. E o coração do filme e da série Rocky Balboa é que a vida vai bater duro. Diga, a vida não é um arco-íris. Vocês sabem que é arco, né? Mas o filme fala arco-íris. A vida não é um arco-íris. Diga para a pessoa que está do seu lado, a vida não é um arco-íris. Ela vai bater forte, vai colocar você de joelhos. E a grande questão não é o quanto você sabe, o quanto você bate, o quanto você é forte, mas é o quanto você aguenta apanhar. Você quer que a sua história realmente seja uma grande história? Para ser uma grande história, você conhece o roteiro. Fala para a pessoa, deixa Deus escrever o roteiro. Vai só encenando. Vai só encenando. Deixa Deus escrever. E você vai encenando. Mas você segue o roteiro sabendo que as maiores lutas do Sylvester Stallone e do Rocky Balboa, ele ganhou apanhando. Acho que agora acho que vocês entenderam. Agora eu acho que realmente eu posso morrer feliz com 105 anos. A gente vai gostando da vida, né? A gente vai, né? Vai jogando para frente, né? Vamos preparar e assistir o trailer para a gente encerrar e você dar continuidade à sua história. Amém? Porque caímos. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Dor é temporária. E pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 semana ou até 1 ano. Mas em alguma hora ela vai ficar para trás. E alguma outra coisa vai tomar o lugar. Mas se eu desistir, entretanto, vai durar para sempre. A tolerância para um erro é tão pouca. Meio passo atrasado ou adiantado e você não consegue. Meio segundo muito devagar ou muito rápido e você com certeza não pega. Os centímetros que precisamos estão em todo lugar ao nosso redor. Eles estão em cada intervalo do jogo, a cada minuto, a cada segundo. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Não tenha medo de fracassar. Você pode não ganhar sempre, mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão certos. A maioria de vocês dizem que querem ter sucesso, mas vocês não querem para valer. Vocês só meio que querem. Vocês não querem tanto quanto querem uma festa. Vocês não querem tanto quanto vocês querem serem descolados. A maioria de vocês não querem o sucesso mais do que querem dormir. O nosso maior medo não é que nós sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Vocês têm que cavar fundo, bem fundo, e perguntar a vocês: quem você quer ser? Descobrir por conta própria o que te faz feliz. Não importa o quão maluco possa parecer para os outros. Faça uma escolha. Apenas decida.
Como vai ser, quem você vai ser e como vai fazer para ser. Apenas decida. Por que não? Porque não posso ser o MVP da liga? Porque não posso ser o melhor jogador da liga? Eu não vejo por quê. Por que não posso fazer isso? O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Levanta. Levante-se e nunca desista. Nós podemos ficar aqui e apanhar pra caramba. Ou nós podemos brigar com o nosso caminho de volta para a luz. Nós podemos escalar para fora do inferno, 1 centímetro por vez. De ser capaz a qualquer momento, sacrificar aquilo que você é, por aquilo que você vai se tornar. A maioria de vocês não terá sucesso porque quando você está estudando e vocês se cansam, vocês desistem. Eu não sou bom em matemática. Está certo, porque você nunca estudou. Eu não sou bom na rima porque você nunca escreveu antes. Talento você tem naturalmente. Habilidade só se desenvolve com horas e horas batendo na sua capacidade. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então você está desperdiçando o seu tempo. Não chore por desistir, chore por continuar. Você já está com dor, você já está machucado. Leve uma recompensa disso. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Todo dia é um novo dia. Cada momento é um novo momento. Então agora você precisa ir lá fora e mostrar que você é uma nova criatura agora. Eu vou te mostrar o quanto eu sou bom. No 17º capítulo de Lucas está escrito: o reino de Deus está no homem. Não em um homem, nem em um grupo deles, mas em todos os homens. Em você, vocês, o povo possui um poder. O poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês possuem o poder de fazer a vida livre e bonita. De fazer dessa vida uma aventura maravilhosa. Agora, o que vocês vão fazer? Porque limites, com medo, são geralmente apenas uma ilusão.